Olá, pessoal. Boa noite. Mais um encontro, mais uma vez. Hoje, um dia especial. Olha só, primeiro queria pedir desculpa a todos, porque a nossa data programada era para ontem, e infelizmente, por problemas de internet e tal, a gente não conseguiu. Aqui nós estamos o pessoal brinca aqui em Porto Alegre, que nós estamos no Forno Alegre. Nós já estamos com 100 graus de calor aqui à sombra, né, Clô? E ontem deu um temporal aqui na região, a gente ficou sem internet. Hoje eu pedi socorro e estou aqui numa oficina de trabalho da minha sobrinha, que gentilmente me cedeu um espaço no meio das caixas de som e máquinas e tudo mais, para fazer esse bate-papo de hoje. A nossa convidada, como diz, hoje nós vamos quebrar o fantástico, né? Se preparem aí, o Bonner está em cólicas, ele me ligou querendo que a gente cancele o programa. Mas a Clô não arredou pé. Nós vamos fazer às 8 da noite e vamos quebrar o fantástico. Mas é isso. Então, o bate-papo de hoje é sobre a programação neurolinguística, sobre os principais fatos da política do momento e tal, né? Nós não temos muito tempo, então eu não vou perder nenhum tempo, né? Já nós vamos entrar com a Clô, porque senão o pessoal me mata. Ninguém quer ouvir nada, que todo mundo quer ouvir a Clô. Eu até falei outro dia num comentário, Clô, que as pessoas que fazem o curso com a Clô, acontece o seguinte, é AC e DC, antes da Clô e depois da Clô. Então, pessoal, com vocês, a nossa, a super, a mega, querida e amiga Clô Guilhermino. Clô, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ailton. Boa noite a todos vocês que estão aí, né, que estavam ontem, estão hoje, muito obrigada. Vamos fazer uma live bonita, vamos trazer, né, informações importantes, porque informação faz mudanças. A verdade vos libertará, né? A informação transforma. Então, vamos começar, né? Então, Clô, eu estava até comentando contigo um pouquinho antes da gente iniciar, que é uma dúvida, não, são curiosidades e tal, que surgiu na própria família. Minha própria filha me perguntou e tal, né? Porque tu já comentou que toda a criação, evidentemente, é contemporânea. Os pais sempre querem fazer o melhor da sua época, no seu tempo. Mas hoje, com tanta informação, os pais buscam cada vez mais, né? E ninguém quer errar. Eu vejo a minha filha, por exemplo, se debatendo com meus netos, né? E perdendo a paciência, indo de um extremo ao outro e tal, e tal, e tal. Então, eu queria começar contigo sobre algumas dicas, digamos assim, de como os pais podem melhorar a relação com os filhos, aplicando conceitos básicos da neurolinguística. A primeiríssima coisa é saber que o cérebro só lida com informações, que dependendo da informação que tenha dentro do cérebro, é assim que a pessoa vai, a criança ou adulto, é com essa informação que ela vai decidir, que ela vai se manifestar. Então, nós temos que cuidar muito bem da informação. Veja, o grande problema que nós estamos vivendo nos últimos anos, né, com as fakes, com as mentiras, porque o cérebro recebeu uma informação, acreditou nela, ele vai lidar com ela como se fosse verdade. Agora, como fazer com crianças? A primeira coisa é saber que a gente não vai acertar, né? Ter essa consciência de que a evolução se faz... Ô, Beth, que bom, Beth está aqui. Que a evolução se faz por tese, antítese e síntese. Quer dizer, vem uma geração super aberta, Woodstock, em 1960. Como é que são os filhos de Woodstock? A antítese, sabe? Antidrogas, anti. E depois, o que acontece com os netos da geração Woodstock? Síntese. E depois, o que acontece? Essa síntese vira tese para a geração seguinte. Essa contração, essa pulsão e contração, que é a manifestação da vida, vai estar em todas
Ó, o querido Carlos Armite aí nos deixando um grande abraço. Oi, Carlos. Então, primeiro a gente ter consciência disso. Nós não vamos acertar como pais. Nós vamos fazer o melhor possível, e o melhor possível vai ser melhor que o que os nossos pais fizeram, vai ser melhor, muito melhor que os nossos avós fizeram, e nós vamos construindo evolução. Agora, o que criança precisa? Criança precisa de amor, isso é o óbvio, né? Amor, aceitação, mas além de amor, criança precisa de limites. E limite é o quê? Tudo que possa machucá-la, feri-la, física, emocional, psicologicamente, mentalmente, ou ferir aos outros. Então, isso nós temos que ensinar, né? Como é que se ensina limites? Além disso, nós precisamos criar momentos bons. Nós precisamos fazer uma coisa que a neurolinguística chama de âncoras, que são condicionamentos, é aprendizagem por condicionamento, a aprendizagem mais básica, né? Por reforço positivo ou negativo, é assim também que se estabelece limites. Mas nós precisamos dar muita coisa boa quando a coisa boa, sabe? Nós precisamos formar, sabe o quê? O centro de recompensa e punição no cérebro. Eu não sei se vocês sabem, vocês que estão aqui nos acompanhando, que no cérebro tem duas estruturas que se chamam centro de recompensa e centro de punição. Só que eles nascem vazios, eles nascem só com as sensações básicas. Quer dizer, se eu estou suja, assada, tá? O centro o meu cérebro me avisa e eu choro. E eu vou aprendendo que quando eu choro é porque a coisa não está boa, quando eu dou risada, durmo, relaxo, está bom. E os pais têm que formar esse centro de recompensa e punição. Tem pais que formam um centro de recompensa e punição altamente punitivo. Pessoas que passam a vida se culpando, a vida se criticando, é porque elas tiveram um centro de punição muito forte. Tem outros. A arte é de desenvolver esse centro de recompensa e punição equilibrado. Como é que funciona? A hora que por exemplo, se eu gritar com o Ailton, o meu centro de punição vai me fazer sentir culpada, porque eu estou fazendo uma coisa que eu aprendi que eu não tenho o direito de fazer, né? Que é errado. Da mesma forma, no inverso, se eu fizer um elogio, eu vou me sentir feliz. Esse é o meu centro de recompensa, me parabenizando por ter feito um elogio, por ter feito uma gentileza, por ter sido generosa. Então, a coisa é essa. Como formar esse centro? Nós estamos aprendendo. É nisso que nós estamos. Exatamente. Uma constatação, por exemplo, Clô, que a gente tem visto muito agora, como tu falou no início ali sobre as fake news e tudo mais, né? A dificuldade que as pessoas têm, parece que a gente tem, trocando agora, dizendo de forma contrária, parece que a gente tem uma propensão, digamos assim, para aprender, digamos, pelo lado negativo. Parece que é um caminho mais fácil, digamos assim. E a pessoa faz um investimento nesse aprendizado errado e depois tem uma dificuldade de refazer o caminho, porque é como se ela fosse admitir que ela errou, né? Uhum. Sabe, eu queria contar, eu tinha pensado muito, eu não sabia qual era a direção que nós vamos tomar, mas eu tenho refletido muito ultimamente sobre Malinowski. Malinowski é um antropólogo que, em 1929, escreveu uma obra que foi a base do Reich, do William Reich, da teoria reichiana, foi o Malinowski. Olha que coisa, nós estamos falando em educação, tem tudo a ver em como educar filhos. Malinowski chegou na ilha de Trobriand, ele ficou 7 anos na ilha.
Ele era o primeiro homem branco que chegava nessa tribo. E ele encontrou, contra tudo e contra todos, porque nessas alturas Freud estava em evidência, e o que estava em evidência era o complexo de Édipo e aquelas coisas todas da psicologia, da psicanálise mais restrita. E ele chega nessa tribo e ele encontra, olha só o que ele encontra, uma tribo que não existiam neuroses, que não existiam psicoses, que não existia drogadicção, que não existia violência, que não existia adultério. Tá? Ele ficou encantado, por isso ele ficou por lá. Tá? E o que ele descobriu? Ele foi estudar o que é que aquela tribo fazia, que criava aqueles humanos pacíficos, generosos, cooperativos, saudáveis. E eu vou contar um pouquinho para vocês do que o Malinowski descobriu, e pensem nisso para aplicar na educação das crianças. Primeiro, ele descobriu que nessa tribo não existia nenhuma restrição ao sexo. Os pais transavam na cabana deles lá, na taba, na presença dos filhos, mas o detalhe, as crianças tinham tabinhas, sabe? Tinha tabinha para criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, que elas naturalmente buscavam, quando elas, sabe, com 2 aninhos, quero ver como é que é uma xoxotinha, como é que é um pintinho, ele ia para a cabaninha das criancinhas e um mostrava para o outro. Bom, já eu volto para esse tema. Os pais não tinham autoridade nenhuma sobre os filhos. Olha o que cria neuroses, psicoses, drogadicção, tá? Repressão sexual, autoridade, você pode isso, não pode aquilo. Os pais não podiam falar, coma. Eles tinham que oferecer comida. Eles não podiam falar, vai dormir. A única autoridade para uma criança ou para um adulto em qualquer idade era o tio materno. O tio materno morava em outra tribo, a N quilômetros de distância, a dias de viagem, e ele só podia se manifestar, olha que coisa maravilhosa, quando ele era procurado pelo sobrinho ou pela sobrinha. Aí, eu chego lá e falo, tio, o que eu faço? Se ele falasse, faz A. Eu que procurava isso. Bom, as crianças, a tribo não tinha nenhum tipo de autoridade, não eram só os pais. As autoridades eram todas circunstanciais. Quando eles iam pescar, o melhor pescador era o líder daquela pescaria. Na próxima pescaria, um outro pescador, o melhor pescador, assumia. Quando eles iam caçar, o melhor caçador assumia. Na hora de plantar mandioca, o líder era o que sabia mais sobre mandioca. Não tinha autoridade, não tinha chefe. A tribo não tinha cacique, nem xamã, nem coisa nenhuma. E o Malinowski ficou 4 anos desfrutando dessa coisa maravilhosa que é uma vida, pensem bem, hein? Tudo que nós gostaríamos. Uma vida sem violência, uma vida sem autoridade, com plena liberdade, uma vida sem repressão, uma vida sem doenças mentais, uma vida sem conflitos. Quando o Malinowski perguntava para um trobriandês, pera, mas você não tem vontade de comer sua mãe? Eles morriam de rir. Por que eu vou querer comer minha mãe? Minha mãe é gorda, feia, velha, pelancuda. Eu tenho todas as mulheres da tribo. Bom, agora vamos para todas, perguntar, e você não tem vontade de trair sua mulher? Eles riam. Eles diziam assim, imagina, eles estavam nas tabinhas. Então, na tábua da adolescência, eles já estavam fazendo troca-troca, já estavam naquela coisa toda. E nessa, eles iam conhecendo sexualmente todos os habitantes da tribo. Aí, quando diziam, mas você não tem vontade de trair sua mulher? Ele falava, mas eu transei com todas.
Essa eu escolhi como a minha esposa, esse eu escolhi como meu marido, como meu companheiro, como minha companheira. Por que eu vou querer outra? Tá? Bom, Malinov está lá gozando dessa maravilha de não ter doença mental, de não ter violência, de não ter repressão, de um povo feliz, cooperativo, generoso, o único que foi descoberto, não o único que existiu, o único que o homem branco descobriu. Depois de 4 anos, chegaram os missionários. Quando chegaram os missionários, que absurdo, criança dormindo em taba com pai e mamãe transando na frente das crianças, proibido. As tabinhas, derrubaram todas as tabinhas. Tá? E agora tem que ter cacique, e o cacique ficava com 20% da pesca, 20% da caça, 20% da mandioca, da farinha, aí eles começaram a lutar, brigar, enfim. O Malinowski ficou mais 3 anos lá. Em 3 anos de moral sexual repressiva, de autoridade, a doença mental surgiu, conflito, traição, adultério, infidelidade, todos esses demônios que nós queremos exorcizar da nossa civilização surgiram. E ele escreveu um livro que chama Irrupção da Moral Sexual Repressiva numa Sociedade Primitiva Selvagem, contando a desgraça que foi na vida. Bom, nós não precisamos, eu acho também está muito próprio da gente falar isso agora com os Yanomamis vivendo o que estão vivendo, né? O homem branco chega com doenças, com Virgem Maria, com Nosso Senhor Jesus Cristo, dizem para ele que a religião deles está errada, que a forma deles viver está errada, e que eles têm que fazer. E o que traz? A doença, a morte. Quem quer educar bem filho, quanto menos autoridade, melhor. Quanto menos repressão, melhor. Sabe? Sexo. É preciso orientar quanto às doenças sexualmente transmissíveis, né? Os cuidados, mas não quanto à proibição, né? Os cuidados para evitar uma gravidez precoce, uma gravidez não desejada, numa situação em que a criatura está em formação. É o Milton. Oi, querido. Esse Milton é maravilhoso. É isso aí. Você quer gente bem, é gente livre. Tá, você tem que. A criança tem que comer, mas ela precisa comer. O quê? Nós sabemos, ela precisa de proteínas, né, de vitaminas. Agora, ferro tem no feijão, tem no ovo, tem não sei mais onde. Deixa ela escolher onde é que ela vai comer o ferro que ela necessita. Tá? Precisa comer coisas saudáveis, mas dentro do gosto de cada um. Liberdade é o essencial para a felicidade. Né? Ainda bem que a gente se livrou agora, né, de um golpe, de uma ditadura, que nós, que somos mais velhos, já aprendemos que ditadura, que falta de liberdade não traz bem-estar nenhum para ninguém. Ainda bem que a gente escapou para não ter que, de novo, né? Aí chegaram os missionários, Fran, e desandou tudo. Porque quando chegam os missionários, chega o quê? A castração, chega a repressão, chega o não pode isso está errado, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Em neurolinguística, a gente aprende essas 2 coisas que são muito importantes. Os possibilitadores, né? Que são o eu posso, você pode, nós podemos fazer coisas, nós podemos mudar, e o eu devo, que é a obrigação, o dever, a necessidade. Nós chamamos de operadores modais de necessidade e operadores modais de possibilidade. Nós temos que ensinar aos nossos filhos aquele mínimo sobre as necessidades. Precisa comer? Precisa comer. Precisa beber água? Precisa beber água. Precisa se agasalhar no frio? Precisa se libertar da roupa no calor? Precisa de ar fresco? Precisa. Agora,
é o mínimo o que a gente deve. E é um monte o que a gente pode. E a educação tem feito o inverso. Volte lá para os trobriandeses. Enquanto eles viviam no o que não pode, é muito pouco. Não pode desobedecer a ordem do tio. O que você deve é quando você quer um conselho e buscar no seu tio, porque senão você não vai receber. E quando ele te der o conselho, você tem que cumprir. Você é obrigado a, você deve. No resto, possibilidades. Quanto mais a gente ensinar para crianças, no curso, uma das coisas que eu acho mais fantástica, uma das coisas que as pessoas mais aprendem é sair dessa prisão do dever. Você deve comer, mas não precisa ser ovo. Não precisa ser fígado. Você não gosta de fígado? Come outra coisa, com os mesmos componentes, tá assim, ó. Tá? Não, mas a educação fica nos deveres. Você tem que comer isso, comer aquilo, comer aquilo. Não pode comer isso, aquilo. E nós, Ailton, que já vivemos bastante, sabemos que isso muda, né? Uma hora não pode comer ovo, porque ovo faz mal, outra hora deve comer ovo, porque ovo é bom. A gente sabe muito pouco ainda. Possibilidades para eles, sabe? Há tanta coisa que a gente pode tudo isto e não pode isto, sabe? E a educação está fazendo o inverso. É um monte de coisa que deve, um monte de coisa que não pode, e um tantinho de coisa que pode, gerando o quê? A revolta, as emoções ruins, as doenças físicas e mentais, né? É isso aí que vai acontecer quando a gente deixa de ser livre, deixa de ser feliz, deixa de fazer o que gosta, deixa de fazer o que quer. Né? Dá para a gente fazer o que quer dentro da civilidade. Né? Nós temos que ensinar para os nossos filhos, e até para a maior parte dos adultos, né? Que pena, que falta que fez esse tempo todo, civilidade para montes de gente aí se comportando como animais de 18 patas, vermes. Exatamente. Não é? Porque, por falta de civilidade, a educação consiste em ensinar para as pessoas, primeiro, que a minha liberdade termina onde começa a sua. Eu posso fazer qualquer coisa, desde que respeite a sua liberdade. Né? Isso é a civilidade. Né? O que estão propondo nesse modelo bolsonarista é que a gente tivesse liberdade extrema. Isso é a barbárie, isso Sim. É a incivilidade, isso é a ignorância, isso é a não, né, a civilidade. Não, por exemplo, a diferença básica, né, Clô, é o seguinte: crime não é liberdade. Você cometeu um crime. Por exemplo, racismo não é a minha opinião, é um crime. É um crime. É um crime. Homofobia é um crime. Calúnia é um crime. Eu não posso sair por aí e falar, o Ailton roubou. Exato. Porque eu estou acusando ele de um crime, eu não tenho essa liberdade. Eu tenho se eu tiver as provas. Apresento as provas e então vão julgar e, afinal, ele foi condenado ou foi... Enfim, mas as pessoas estão achando que não. As pessoas estão achando... É como eu falei, elas colocam como se fosse uma questão de opinião. Opinião é você usar rosa, pintar o cabelo, fazer uma tatuagem, sair à noite, escutar música clássica, gostar de funk, é a tua opinião. Agora, você ser racista, homofóbica... misógino, violento, impor as suas coisas... mandar alguém tomar no cu. Exato. Sabe? Porque a liberdade dele foi ameaçada. Em casa... Fazendo apologia ao nazismo, dizendo que isso é liberdade. Não, né? De jeito nenhum. Então, mas isso é a falta de educação. Exatamente.
E depois, Clô, dessa parte aí que tu estava construindo, da relação dos pais com os filhos, eu chego no ponto dos pais, por exemplo, né? Eu noto uma dificuldade das pessoas em investirem, digamos assim, na sua própria mudança. Como é a proposta, por exemplo, do teu curso e do teu trabalho? Porque o que acontece? Normalmente, as pessoas... você investiu, digamos assim, tanto tempo da sua vida, sendo seja lá o que for, médico, advogado, seja o que for, que você cria uma casca de que aquilo é o correto e passa tendo problemas e tem uma dificuldade tremenda da mudança, sendo que a mudança é uma coisa natural do ser humano. Perceber, não adianta eu querer sair por aqui, não, aqui tem uma parede, ele não percebe, ele continua insistindo daquela forma. Por que essa dificuldade que as pessoas têm em admitir? Não, eu preciso mudar. Porque depois parece que a gente repetiu alguma coisa meia dúzia de vezes, o cérebro entende que aquilo é uma verdade e é universal. Para ele mudar, ele precisa de outras 6 experiências com a mesma intensidade emocional. O que fizeram com o povo nesse processo de deseducação foi fazer essa meia dúzia de vezes sobre mentiras. Então, como é que se forma? Isso vale para criança, para adulto, tá. Se eu contar 6 vezes uma mentira para você, Ailton, ou para uma criança, que provoque uma emoção grande, positiva ou negativa, isto vai virar uma verdade na sua cabeça. E para mudá-la, vai precisar mais meia dúzia do contrário, o que não é fácil. Então, eu começo, via fakes, a criar... Vamos falar de... Já que nós estamos em criança, eu falo para a criança assim... desligo a televisão e falo, vai dormir, está na hora. Isso provoca uma emoção ruim nela, né? Porque ela estava assistindo um desenho. Se eu estivesse ensinando ela a liberdade, com respeito à liberdade alheia, eu diria, você está querendo assistir esse programa, esse desenho, esse TikTok? Quando terminar, ou daqui a 10 minutos, ou daqui a meia hora, vamos dormir. Mas quando eu chego lá e desligo a televisão, desligo o computador, é um desrespeito, e isso provoca uma grande rebeldia. O que eu posso decidir, né? O que eu estou aprendendo nessa hora? Eu posso estar aprendendo a ser obediente, porque eu não quero que aconteça isso de novo, ou eu posso estar aprendendo a afrontar a autoridade. Exato. A não aceitar um não como resposta, a virar um desses invasores, essas gentes horrorosas que tiveram lá quebrando cadeira, quebrando obras de arte, esfaqueando quadros. Tá? É gente que, em algum momento da vida, se rebelou contra a falta de liberdade. Só que agora, depois de meia dúzia de experiências em que eu me senti muito mal quando me castraram a liberdade, eu posso ter virado esse rebelde sem causa aí, que qualquer um que me fale não, eu já aprendi que é para pular na jugular, que é para quebrar tudo, é para bater, é para matar, é para cometer alguma violência. Tá? E isso é 6 vezes, no máximo, é de 1 a 6. E, em geral, nós não temos esse cuidado. Nós não percebemos que a gente está oferecendo recompensas e punições, muitas vezes para comportamentos que nós não queremos que se mantenham, a gente oferece recompensa. E para comportamentos que a gente quer que se mantenham, a gente pune. E aí uma salada, assim, se forma até esquizofrênicos, né? Da pessoa não saber para que lado ir, ficar confusa. Então, basicamente, é isto. Nós precisamos aprender, voltando sempre ao início, com as crianças, nós temos que formar um mecanismo de recompensa e punição saudável. Tá? Que ela se sinta mal quando ela faz merda. Não quando ela faz coisas que desagradam autoridades, ou pai ou mãe, tá? Que ela faz até para o bem dela. Né? Por exemplo, ela namora,
A família não quer. Ou ela se masturba e ela é crente, a família não quer que se masturbe, então proíbe. Imagina a avalanche de sexualidade que vai se criar quando você reprime um adolescente. Eu tenho um aluno do curso aí, que ele fala que quando ele tinha 13 anos, ele e os amigos dele tinham medo de ser chamado na lousa, porque podiam ficar de pau duro. Tá? Iam morrer de vergonha, porque com 13 anos você fica de pau duro quando você vê uma flor, quando o gato mia, quando você está com sono, quando você está cansado, quando você está com fome, o tempo todo. Tá? E ter uma repressão em cima disso, para onde que vai sair essa energia? Por algum lugar. Pode ser arrebentando o Supremo. Pode ser hostilizando, né, pai ou mãe, né, ou contrariando, fazendo coisas que eles não vão gostar, de tanto ressentimento, porque eu aprendi determinadas coisas no peso do bem-estar ou do mal-estar. Nós aprendemos pelo bem-estar ou pelo mal-estar. Sugiro que vocês ensinem pelo bem-estar. É muito mais útil. E a punição, ser uma punição, não é uma tortura. É alguma coisa... Tipo, eu falo, criança é parecido com um animal, né? Quando a criança é pequena, o cérebro dela é muito parecido com o cérebro de um cachorrinho, de um gato, de um chimpanzé. Como é que você faz para ensinar um cachorro que aqui não é lugar dele fazer xixi? Ele não tem memória, ele ainda não tem linha de tempo. Então, não adianta ele fez xixi 2 horas atrás, no seu tapete, você chegar agora, constatar o xixi e dar umas jornaladas no cachorrinho. Não, você tem que esfregar o focinho dele no xixi para ele relacionar. Ele não tem linha de tempo. Ele não sabe... Eu estou sendo punido por um xixi que eu fiz 2 horas atrás, ele não faz essa relação. Criança também não. Então, a gente tem que trazer para o presente e dar a recompensa. Sim, é aquela história, por exemplo, do pai que trabalha fora e mãe, quando ele chega, a mãe reclama do filho. Pois é. Isso é muito comum, né? Nós precisamos ter muito cuidado, Ailton. Agora eu vou me esparramando, né, porque é um assunto que eu gosto muito, educação. Não tem problema. A criança, ela precisa da recompensa e da punição. Quando a vida da criança é sem recompensa e punição, o estrago que é feito na vida dela, porque a aprendizagem acontece com a recompensa e com a punição. Quando não houve recompensa e punição, houve uma queda brutal de aprendizagens. E sabe como essas pessoas reagem na vida? Assim. Ela fala assim, não lembro nada antes dos 10 anos de idade, não lembro nada antes dos 5 anos de idade. Por quê? A gente só lembra o que teve a recompensa ou a punição. O que foi neutro, o que passou em brancas nuvens, a gente não lembra, a gente não registra, a gente não salva a aprendizagem, né? Então, eu queria falar uma outra coisa, que uma das coisas que a gente... tem tanta coisa que a gente não sabe com crianças. Uma delas é porque nós temos até pouca oportunidade de ensinar. Eu tenho agora, falando com vocês. As crianças demoram de 18 a 24 meses para desenvolver uma habilidade que se chama noção de permanência de objeto. É uma coisa muito simples que tem... A ciência dá nomes complicados. Antes dos 24 meses, dos 18 aos 24 meses, eu vou falar 24 meses para arredondar, né? A criança não sabe que o que ela não está vendo, o que ela não está ouvindo, continua a existir. Ela não sabe que quando ela deixa de me ver, eu continuo a existir atrás das mãos.
Lembra aquela brincadeirinha que a gente brinca? Oi, Tânia, boa noite. Que a gente brinca com as crianças pequenas. Cuti, cadê mamãe? Cadê mamãe? A criança fica assim, cadê mamãe? Você só está escondida atrás da cortina. Aí você faz, achou, mamãe. Ela faz aquela festa. É como ela não tem noção de permanência de objeto, quando você se esconde, por enquanto eu estou falando só na brincadeira, ela pensa que você deixou de existir. Ela pensa, ela não tem essas palavras, mas o equivalente seria, ela pensa que você morreu, ela pensa que você abandonou ela pensa que você foi embora, que você não existe mais. Quando você volta, é como se você tivesse ressuscitado. Por isso é tão fácil ensinar essas coisas de ressurreição, reencarnação para crianças, né? Porque eles vivem isso a cada momento que os pais desaparecem e aparecem. Então, vamos lá. É uma coisa para se tomar muito cuidado. Cada vez que a criança se percebe sem as figuras prediletas, sem as figuras que suprem as necessidades dela, ela entra em sentimento de rejeição, de abandono, porque ela interpreta como foi embora, como não existe mais, como me abandonou. Então, muito cuidado, mamães e papais, com de trabalhar muito cedo, sabe? A hora que eu vou trabalhar, que seja 6 horas, são 6 horas, a não ser que tenha várias mães, vários pais, né? Lembra que eu falei, quanto mais figuras parentais tiver, como na tribo tem um pai e a mãe biológico e tem um monte de pais e mães que cuidam das crianças, que dão de comer, que dão banho, que levam para o rio, que ensinam a nadar, que ensinam qual cobra é venenosa, qual não é. Um monte de pais e mães. Então, a ausência de um te deixa outros tantos. Mas na nossa cultura, que nós vivemos com um pai e uma mãe só, e muitas vezes só com uma mãe, né? A ausência dessa figura para a criança é um buraco negro. Então, muito cuidado. Sabe? Eu costumo dizer, até algumas vezes as pessoas falam, mas você não é feminista. Claro que eu sou feminista, né? Eu sou fruto do feminismo. Mas o fato é que, enquanto nós assumirmos a maior parte da maternidade, e sem outras figuras maternais e paternais, não dá para a gente pensar em ter filho e querer ir trabalhar, fazer congresso, viajar, fazer doutorado, mestrado e os cambaú. Porque a criança não tem noção de conservação. Depois, o dinheiro que você vai ganhar mais com mestrado, doutorado, você vai gastar de terapia. Com os problemas, porque ela não foi rejeitada, vocês percebem como é a coisa? Ela não foi rejeitada. O pai a ama, a mãe a ama, mas ela interpretou como rejeição. Ela vai ter comportamentos né, de rejeição, quanto aos outros ou quanto a si própria. Então, são coisas que a gente precisa entender, que é o processamento infantil. A criança não tem linha de tempo, já falei para vocês, ela vai desenvolvendo. Então, no começo, uma criança de 3, 4, 5 anos, qual é o futuro dela? É o Natal, a boneca que ela vai ganhar de Natal, o carrinho, o aniversário, é a Páscoa, tá? É o presente que ela vai, a viagem, aí ver a avó e visitar não sei quem que ela gosta. É muito pouco tempo. Enquanto ela não tem essa visão de futuro, nem de passado, nós vamos ter que estar muito presentes para ir dando as informações que ela não tem sobre consequências. Vamos de novo para os nossos bolsominions lá, né, do golpe. Vocês veem a surpresa dele? Bom, primeiro, vamos começar com a surpresa do Bolsonaro. Ouvi esses dias aí, ontem até, o Valdemar da Costa Neto, dizendo que o Bolsonaro ficou surpreendidíssimo com a derrota dele, que ele foi uma quebra de padrão, que ele só chorava, que ele queria morrer. Percebe o buraco que é você não pensar em prováveis futuros? Quando eu sou candidato a alguma coisa, eu posso ganhar e posso perder.
e eu tenho que lidar com essas duas possibilidades. O que eu vou fazer se eu ganhar, o que eu vou fazer se eu perder. É isso mesmo, Nancy. São as necessidades. É que, como eu falo, que quando a criança é pequena, a ausência, se ela tem só uma mãe e só um pai, a ausência dessas figuras pode criar um buraco na cabeça dela. É claro que isso evita o mestrado, o doutorado, e fazer outra faculdade, e trabalhar. Então, por isso, as pessoas acham que eu estou sendo antifeminista. Mas nós temos alternativas. Eu não sei se vocês sabem, mas o Aldous Huxley, que escreveu aquela ficção fantástica sobre um futuro horroroso, O Admirável Mundo Novo. Sim. Ele, depois que escreveu aquela obra-prima, ele foi instado a você escrever um livro sobre um mundo horroroso, sobre gente vivendo drogada, sobre a não existência mais de pai e mãe, crianças formadas para serem, enfim, de lixeiros a cientistas formados em laboratório. Por que você não faz um mundo bom? E ele fez, só que não foi best-seller, né? Sugeriria que vocês lessem. Se chama A Ilha. Tem outro livro chamado A Ilha, mas não é do Aldous Huxley. A Ilha, do Aldous Huxley, ele criou uma ficção. Lá, quem está interessado em como educar filhos vão ter muitos dados. Eles criam uma ilha onde as crianças são bem educadas, se tornam adultos saudáveis, produtivos, felizes e etc. E para não contar o livro todo, só vou contar uma coisa. As crianças têm um monte de pais e mães. Elas têm um pai e uma mãe biológicos, e cada um que se aproxima, um porque era amigo da mãe, acompanhou a gravidez, amigo do pai, outro porque estava lá quando nasceu, todos os que gostarem da criança, o que o santo cruzar, que a criança gostar deles, eles são pais também. E a criança pode escolher com quem ela vai morar hoje, na casa de quem eu vou hoje, depende do que eu estou precisando. Se eu estou precisando de colo, eu vou naquela mãe, naquele pai carinhosos, muito de carinho físico. Se eu estou precisando de uma orientação, eu vou naquele pai, naquela mãe que é mais assertivo, que tem maior visão de futuro. Sabe? Então, as crianças buscam o pai e a mãe, que isso, para dar só um exemplo, tem 1000 coisas. É interessantíssimo. Quem quiser criar novos modelos de educação, ali é um caminho, porque tem muito pouca coisa disso, né? Nós temos muita coisa sobre o que não fazer, o que não sentir, e muito pouca coisa sobre o que fazer, o que sentir, né? Como pensar. Clô, nossa amiga aqui, a nossa amiga Flávia Mello, faz uma colocação interessante, né? Tu estava dando o exemplo ali das crianças criadas com liberdade e tal, e a colocação dela é em relação à nossa realidade, né? Não sei se tu consegue ler aí a... Não, a proposta não é educar ninguém com a liberdade dessa tribo, Flávia. A proposta é entender o que a repressão faz com a nossa cabeça. Qual é a origem da esquizofrenia? Qual é a origem da paranoia? Qual é a origem da psicose maníaco-depressiva? A moderna bipolaridade, qual é a origem dos problemas sexuais, qual é a origem das pessoas serem tão inábeis no papel de pai e mãe, qual é a origem do alcoolismo, da drogadicção, tá? É para a gente entender isto, não é para... Aquele modelo deles era um modelo de uma ilha no Pacífico, isolada, e que eles... Foi a única que foi encontrada, Flávia. Não sei se... Certamente existiram mais algumas, tá? Mas a maioria se perdeu na repressão, porque não eram só os missionários que botavam repressão, né? Os próprios pajés, a própria religião da própria tribo, em algumas tribos, ia levar para esse lado. Então, vamos lá, deixa eu ler tudo que você escreveu. Não é para criar criança, é para criar criança com a liberdade
não a dessa tribo, né? A criança com a liberdade de gostar de gentes. Vou contar uma história para você, Flávia, para ir esclarecendo esse ponto. Eu entendo que dá essa impressão. Uma vez eu estava num aeroporto em Minas Gerais, eu não lembro direito a cidade que era. Fui dar um treinamento lá, uma grande empresa. Na volta, estou no aeroporto e o avião está atrasado, porque estava chovendo. Aeroporto pequeno, avião pequeno. Vamos lá. Quando eu estou lá, tem um casal com um bebê. Esse bebê devia ter uns 8 meses, ele não andava ainda. Um bebezão, forte, saudável. Eu assisti durante 40 minutos o pai e a mãe fazerem assim. O bebê estava no colo da mãe, o pai fazia assim. Rodrigo só gosta da mamãe, não gosta do papai. O nenê dava um desespero nele, ele jogava, se jogava para o pai pegava ele. A mãe fazia, Rodrigo só gosta do papai, não gosta da mamãe. O menino ficava desesperado. Eu assisti 40 minutos. O que eles estão ensinando para essa criança? Estão ensinando a sentir ciúme, a pensar que quando só uma pessoa pode gostar de mim, duas, a outra sofre, sabe? Isso é ensinar liberdade. Liberdade, essa criança pode andar pelo aeroporto, brincar com uma outra pessoa, ir para o colo de uma pessoa carinhosa, com a supervisão dos pais, claro. Tá? Mas isso é liberdade. Liberdade dela gostar do pai e da mãe, liberdade dela gostar da babá, porque tem mãe que despede a babá quando percebe que a criança gosta mais da babá do que dela, porque a criança gosta mais de quem cuida dela, e se a babá cuida mais tempo, ela vai ter mais necessidade da babá. Tem gente... Eu tive cliente que a babá foi mandada embora 4 vezes, e a reclamação era porque a criança gostava muito da babá. Agora, como é que vai ficar a cabeça? Isto é criar para liberdade. Liberdade para amar. Quem te tratar bem, você pode amar. Quem for legal com você, você pode amar. Eu não vou deixar que alguém, seja criança, adolescente, adulto, velho, tratem mal a criança. Porque eu sou a protetora dela. Além de dar liberdade, o meu papel é protegê-la. Ai, eu não entendi, Tânia, exatamente o que os seus pais faziam com você. Eu não sei se... Exato. O que eles faziam era um lado ou outro, né, da história. Exato. Exatamente o que eu ia colocar aqui. Mas agora, Clô, eu queria te provocar um ponto seguinte. Esses pais, essas crianças se tornaram adultos, né? Com todos esses erros de programação, digamos assim. E essas pessoas agora que estão nessa fase de 30, 40, 50 anos, ok. Uma vez eu li um livro que um professor estava ensinando alguém a tentar parar de fumar, né? Porque hoje em dia a gente tem tudo uma urgência, tudo é fast food, tudo é tipo uma pipoca, tem que ser para ontem, né? Daí ele perguntou assim, há quantos anos você fuma? Há 30 anos. Pois então, você vai ter que desfumar uns 30 anos, ou seja, você precisa fazer um trabalho ao contrário. Todo o teu corpo, todas as tuas células, tudo em você pertence ao cigarro, aquele mundo do cigarro tem uma importância para ele. E não é uma coisa mágica, assim, você precisa fazer um trabalho. Então, esse teu curso, digamos assim, ele começa ajudando as pessoas a refazerem, digamos, essa programação equivocada, em primeiro lugar, a reconhecer. Exatamente. A função da formação em programação neurolinguística é, primeiro, a pessoa fazer com ela mesma e aprender do passado dela, tirar o sofrimento. Quer dizer, ele existiu. Agora, eu não preciso sofrer agora por alguma coisa que aconteceu lá atrás. Então, é eu me desvincular do sofrimento e ficar só com a aprendizagem. Imagine, se do meu passado eu aprendo, e a neurolinguística tem técnicas para isso,
para eu salvar as aprendizagens úteis e desvincular da emoção ruim, todo o meu passado, eu só ter as aprendizagens, agora, o passado bom, agradável, eu tenho todas as sensações quando eu lembro. E, ao mesmo tempo, criar futuros. Né? Quando eu penso em futuros ruins, aprender a deletar, eu só ter no meu cérebro possibilidades. Essa é a... Nós temos que alinhar a linha de tempo, né? Eu posso olhar para o meu passado, apanhei, tentaram me matar, me acusaram de ter matado meu avô. Aprendi coisas maravilhosas com isso. Foram erros que cometeram, e eu não vou me infelicitar hoje e sofrer hoje, porque minha mãe e minha avó acharam que eu, com 9 anos, tinha matado meu avô. De susto. Tá? Sabe, eu carregar uma culpa pela vida inteira, ainda bem que eu não fiz isso, mas se tivesse feito, o curso resolve. O curso vai fazer o quê? Ele vai limpar o seu passado, vai tirar as melhores aprendizagens e elaborar outras, e acabar com ressentimento. O que é ressentimento, crianças? É sentir de novo. A coisa não está acontecendo de novo, só na sua cabeça. Tá? Então, a gente tem que aprender a fazer esse desligamento, né? Tirar as raivas, portanto, os ódios, as vinganças, os maus-estares, os sentimentos de inadequação, de rejeição, de depressão, tá? De ansiedade, de insônia. Nós temos que limpar o nosso passado para libertar a gente para um futuro, para um presente feliz. E, ao mesmo tempo, para programar um futuro saudável, de bem-estar, de realizações. Tá? Então, o curso é para isso. Para, no final, eu costumo dizer que o que nós temos que fazer é ser, aqui dentro, o meu pai e a minha mãe perfeitos. O pai e a mãe que me dão todas as permissões para tudo que seja bom para mim, que me proíbem tudo que me prejudica e me faz mal, sabe? Nós precisamos, de novo, estamos voltando para o início, né? O centro de recompensa e punição. Nós precisamos ter um pai e uma mãe que realmente, internos, que nós mesmos, né, sejamos esse pai e essa mãe bons, que não existem do lado de fora, mas que a gente pode criar para a gente se proteger, para a gente se amar, para a gente se valorizar, né, para a gente conquistar, se transformar, se superar. Né? O curso é para isso. É para a gente acabar com fobias, com medos. A maior parte dos medos, eu tenho uma expressão, quando uma pessoa tem algum comportamento, gritou, chorou, aqueles comportamentos, vamos falar, aqueles comportamentos da invasão dos golpistas. Tá? Eu falo, é infantilismo. São comportamentos inadequados infantis. Quando você tem insônia, é um comportamento inadequado infantil. Quando você dorme demais, dorme no curso, dorme na palestra, dorme no trabalho, é um comportamento inadequado infantil. Quando você não se valoriza ou se sente culpado, é um comportamento, é infantilismo. Aprendizagens que nós temos na infância que não são adequadas, que nós temos que transformar. Nós temos que aprender coisas melhores e mais úteis. Nós temos que aprender a ser feliz. E para ser feliz, você sabe que é simples demais, hein? Ser feliz é o resultado do processo de se felicitar. E se felicitar, a gente se felicita quando a gente faz as coisas que gosta. Se eu gosto de música sertaneja, escuto música sertaneja. Se eu gosto de música clássica, escuto música clássica. Se eu gosto de cantar, canto na minha casa, na casa dos outros, no rádio, na televisão, na internet. Se eu gosto de estrogonofe, eu como estrogonofe. Se eu gosto de chocolate, eu como chocolate. A gente se dá prazer. Sabe? A gente precisa se dar prazer.
E, infelizmente, a maior parte das pessoas vive no dever. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que viajar 1 hora para chegar no emprego, eu tenho só 1 hora de almoço, eu tenho. Isso tudo é mentira. Você não tem. Eu queria complementar. A Tânia colocou ali que era sobre a disputa dos pais, né, de amar mais que o outro e tal. Tá, entendi. Fizeram isso com ela. Sabe uma coisa horrível que os pais fazem também? Eu estou dizendo alguns comportamentos assim, não de pais horríveis, não de pais psicopatas, de pais sociopatas, de pais pedófilos. Essas são as exceções, né? De pais normóticos, como a gente, né? Uma das coisas horríveis que os pais fazem é ensinar as criaturas, e vocês vão ver quantos aqui já vão se identificar, a não terminar o que começa. Lembra quando eu estava falando para vocês, a criança está assistindo um desenho, chega e fala, vai tomar banho, desliga. Aí ela está fazendo outra coisa, vai comprar cigarro para a mamãe, para a tarefa que estava fazendo. A gente está ensinando para eles não terminar o que começa. Daí, quando eles crescem, eles falam, não sei por que eu entro no tênis e paro o tênis, entro na academia e paro a academia, entro na faculdade de arquitetura e tranco a matrícula. Uai, nunca deixaram você terminar as coisas. Você tem que voltar lá e consertar esse programa, percebe? Você está com um programa que vai só até um ponto, antes de terminar, interrompe a ação. Nós temos que voltar lá e reajustar esse programa para ele ter fim. Começo, meio e fim. Para um comportamento, nós precisamos de motivação, e todo mundo fala, precisa de motivação, e precisa mesmo. Mas a gente precisa também de determinação. O que é determinação? A motivação é iniciador. A determinação é o terminador. Tem gente que tem a motivação, eu vou para a academia. Um mês depois, desisti da academia. Porque eu tenho a motivação, mas não tenho a determinação. O programa, eu vou até o fim. Tá? Eu vou até o fim, pode ser, eu vou fazer por 3 meses. Se em 3 meses eu não perceber resultados agradáveis, bons para a minha vida, eu paro. Eu vou 3 meses nesse psicólogo. Se eu não melhorar, eu paro. Não é fazer a mesma coisa para o resto da vida. Mas não pode ser marcar uma consulta e falar, não resolveu. Né? Faz 3 sessões, não deu certo. Tá? Tem que ter um tempo para você poder perceber se funcionou ou não. Então, esse programa Não Termina o que Começa é um dos programas mais horríveis de gente normótica, né? Que sofre muito mais. Isso eu queria fazer um comentário importante, coloquei assim, por exemplo, outra coisa é que a pessoa vai ficando vítima de determinados rótulos, tipo... idade para estudar, idade para casar, idade para fazer isso, idade para viajar, e vão colocando rótulos pré-fixados, como se você não tivesse naquele padrão, você não pudesse fazê-lo. Eu lembro de uma historinha curtinha da minha mãe, por exemplo, ela tinha 70 anos e plantou um pé de pinheiro, de araucária. E alguém disse para ela, mas, dona Almirinda, um pinheiro leva 20, 30 anos para dar o fruto, o pinhão. A senhora não vai comer o pinhão. Daí ela disse, eu estou comendo hoje o pinhão que alguém plantou e eu não me importo quanto tempo eu tenho. Eu vou plantar e vou cuidar desse pé de pinhão. Então, eu noto, por exemplo, sobre a programação das pessoas. É uma coisa muito importante, porque as pessoas estão sofrendo. Por exemplo, ela se separou há 10 anos atrás, mas ainda ela sofre as consequências de mágoas, de coisa não resolvida. O cara já está morando com outra, tem filhos, mora noutra cidade, nem sabe mais se ela está viva ou morta, e ela está aqui completamente perturbada, ainda norteando a sua vida atual por aquele relacionamento mal encerrado. Então, eu sempre digo o seguinte, reprogramar-se é uma coisa saudável, a qualquer tempo. É maravilhoso. Isso que você citou. A linha de tempo é um dos distúrbios mais comuns, quer dizer, a pessoa tem uma linha de tempo mal formatada. Esse exemplo que você citou é de linha de tempo. Eu passei por alguma coisa 10 anos atrás,
essa coisa teria que estar no meu passado. Ela não pode estar no meu presente. Eu não posso estar chorando hoje por uma coisa que aconteceu 10 anos atrás, porque isso já não existe mais, isso acabou. Eu não existo, aquela pessoa de 10 anos atrás não existe mais, aqueles acontecimentos não existem mais, a pessoa que proporcionou aqueles acontecimentos é outra. Tudo mudou. E eu estou revivendo, refazendo, ressentindo, percebe? Quando eu falei de ressentimento, uma coisa é o sentimento, né? Outra coisa é ressentimento. Eu fico ressentindo. Porque há 10 anos atrás, o Ailton gritou comigo. Há 10 anos atrás, o Ailton falou que eu não prestava. Há 10 anos atrás, o Ailton me traiu. Tá, criança, há 10 anos atrás. O Ailton já mudou de ideia, o Ailton já pensa outras coisas, o Ailton está com outra vida e eu vou estar ressentindo a mágoa de ter sido enganada 10 anos atrás, de ter sido ofendida 10 anos atrás. Se a gente for acumular ressentimentos, como todo mundo já teve sua dose de sentimentos desagradáveis, né? Uma dose grande até, imagine como é que é a vida de alguém que está ressentindo a sua parte negativa. Poderia estar ressentindo a parte positiva, mas é o que você falou, né, Ailton? Raramente isso acontece. Exatamente. Da pessoa ficar, estou feliz hoje porque eu fui feliz quando eu era criança. Então, estou felicíssima, alegre, porque eu fui feliz. Meus pais foram maravilhosos. E ocorre que você acaba perdendo tempo 2 vezes, né? Porque já teve aquele problema, você teve o problema, né? A chave não nos torna imunes ou isento do problema. A questão é como passamos por ele. Essa é a diferença fundamental. Aí é que o cérebro tem os mecanismos dele, né? As pessoas têm todos os recursos para mudar isso agora, nesse preciso momento, mas ela precisa saber. Tá? Então, nós temos a possibilidade de fazer, vou dar um exemplo, da gente se associar numa situação, presente, passado ou futuro. O futuro quer dizer, eu posso lembrar de uma situação agradável do meu passado ou desagradável e me sentir lá, né? Sentir, chama associado isso. E eu posso ir para o futuro associada, me sentindo como eu vou me sentir quando eu passar no vestibular, quando nascer o meu filho, quando eu conseguir o meu doutorado. Tá? No presente, eu também posso estar aqui agora com vocês completamente associada como eu estou. Ou poderia estar aqui só criticando, de fora, mas não gostei disso, isso não faz sentido. Tá. Nós temos essa capacidade de associar ou dissociar. O que nós precisamos fazer é aprender quando dissociar. Por exemplo, esse passado desagradável, o que você vai aprender no curso é adquirir o domínio sobre o seu processamento cerebral, sobre o seu cérebro. E a hora que você descobre que quando você associa num passado ruim, você se sente o cocô do cavalo do bandido, você deixar de se associar, você só lembra. Aconteceu isso, 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 tá? E aprendi tal coisa. Você lembra, mas não sente. E o vice-versa. Quando foi uma coisa muito boa, eu senti, eu estou aqui numa live, que eu estou me sentindo muito à vontade, muito bem, obrigado, estou associada. Agora, se o Ailton estivesse falando que eu sou uma puta, que eu devia morrer, eu já ia dissociar na mesma hora, ia lidar com isso. Agora vamos resolver esse problema. E para problema você não precisa sentir, você só tem que resolver. Exatamente. E o futuro é a mesma coisa. Quando eu penso o avião vai cair, é melhor eu pensar dissociadamente, porque aí eu não vou ficar com medo. É só um pensamento besta que passou pela minha cabeça. Agora, quando eu penso associadamente, eu sinto um medo danado, medo de morrer. Tá? Então, são coisas simples, gente.
o cérebro tem os seus processos, e se eu falar para você, mude, você vai falar, como que eu vou mudar um pensamento? Exato. Nós estamos falando agora há pouco de crença. Como que eu vou mudar uma crença? Quando você não sabe como o cérebro faz. A hora que você sabe, é assim, é um monte de coisa que acontece. Suponhamos que você está pensando, eu não vou viajar de avião, porque senão o avião vai cair. Não adianta eu falar para você, o avião não vai cair. Pensa que você vai pousar lá no lugar para onde você pretende ir. Mas se eu ensinar você a associar e dissociar, a botar cor, tirar cor, a botar luz, tirar luz, a fazer o coração bater mais rápido, um monte de partes que formam esse quebra-cabeças, sabe? A montagem tenho pavor de avião, com todos os pedacinhos. Aí eu falo, não consigo mudar essa crença, não consigo mudar essa ideia. Mas quando você aprende que tem um monte de pedacinhos, e os pedacinhos você consegue mudar, você muda. Sabe? Você muda a aprendizagem, muda as crenças, muda os valores, muda a forma de viver. E eu sou a fã número 1 da neurolinguística, porque como eu sou psicoterapeuta há 1977, 45 anos, 46. Eu não conhecia, eu conheci todas as linhas psicoterápicas, né? Eu fui aprendendo, eu queria aprender a fazer mudanças, ajudar pessoas. Eu fui para psicanálise, Lacan, Jung, Reich, Gestalt, bioenergética, biodança, técnicas regressivas, relaxamento, hipnose. Aí eu chego na neurolinguística. Quando chega na neurolinguística, é o ovo posto em pé, sabe? São coisas simples, funcionais, claro que demora para aprender. É uma programação, por isso que o curso demora 1 ano. É como você aprender programação de sistemas. É tudo muito interessante, mas você tem que aprender os zeros e os uns, até você poder fazer um programa, em neurolinguística também. Você tem que aprender os zeros e os uns. E eu queria colocar também da importância... Aliás, tem até uma historinha do Siddhartha Gautama. Ele tinha um primo que foi aluno dele, chamado Devadatta. E foi por um tempo, esteve junto com o Buda, depois tinha uma certa inveja, saiu e fundou a sua própria Sangha. E ele dava ênfase a fenômenos, por exemplo, assim, de ter visões, essa fenomenologia, digamos assim, né? Faculdades psíquicas, digamos assim, certo? Então, ele convencia os alunos dele de que o Buda não era tão bom assim, porque não tinha esses poderes, certo? De fazer isso, fazer aquilo. Prever o futuro, fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí o Buda disse, só tem um poder que vocês têm que adquirir, a maestria. É o poder sobre a própria mente. Este é o grande milagre, né? E, sobretudo, no caso, por exemplo, que é o teu caso, a pessoa que auxilia os outros. Porque eu noto uma grande dificuldade, como eu falei, Clô. Normalmente as pessoas pensam o seguinte, eu já estou muito velha para isso. Ou seja, ela entra numa aceitação de que aquilo tem que ser assim mesmo. E ela pode mudar a qualquer tempo. E ela está sofrendo com isso. Porque ela sofreu quando era criança, sofreu quando era nova, sofreu na faculdade, sofreu quando teve filhos, e está sofrendo agora na idade adulta. Então ela cria uma ideia de que tem que ser assim mesmo. Agora não dá mais tempo para nada. E ela pode mudar a qualquer tempo. E a outra coisa é que isso é uma coisa que modificaria a vida dela, um simples clique, né? E está à disposição dela. Esse investimento que eu falo é um investimento de vida, porque a pessoa, às vezes, ela é rancorosa, ela é triste, ela está fechada dentro de casa, ela não vê sentido mais para nada, ela não vê alegria em nada. E se ela mudasse 1, 2, 3 padrões desse, pré-estabelecido, a vida dela mudaria completamente. Então, ela deveria investir nisso, nessa qualidade da sua própria vida. A gente fala, né? Todo mundo fala isso.
Mude seus pensamentos e mudará a sua vida. Mude seus valores e mudará a sua vida. Mude suas crenças e mudará a sua vida. Mude seus padrões e mudará a sua vida. A neurolinguística ensina como é que faz isso. O Milton está dizendo, eu faço o curso, é maravilhoso, amo todas as aulas. Eu também amo a sua presença, o Milton é um cara maravilhoso. Nossa, adoro, o Milton e a Libertar, um casal lindo. Mas o ponto é esse, a gente precisa adquirir o poder de controle de si próprio, não é dos outros. Tá? Como é que é? Essa dificuldade de terminar as palavras... claro, se você tem um programa de... a dificuldade de terminar as tarefas gera ansiedade e outros problemas. Claro, se eu quero ou acho que tenho que fazer alguma coisa e paro na metade, ou paro faltando 5%, a pessoa não termina. Esse não termina pode ser faltava 1 segundo, né? É uma frustração, né? Uma ansiedade, eu quero aquele término. Então, o que a gente precisa é aprender a usar a cabeça, aprender a usar a mente. E eu vou dizer para vocês, eu não conheço, e eu sou uma pessoa bem informada, hein? Em termos de técnicas, tecnologia de mudanças, eu sou, acho que uma das mais interessadas no mundo, pelo menos que eu conheço. As aulas de curso ficam gravadas. Ficam. Então, o que eu sei? Eu sei que a gente pode mudar tudo isso, porque a neurolinguística te oferece as técnicas, o conhecimento, o como fazer. A resistência. A Libertar, querida, também te amo. Nossa, vocês soubessem como são lindas as pessoas que vêm fazer o curso, e como elas ficam mais lindas ainda, né, Libertar? Milton, Libertar, tem uma porção de gente aqui. O fato é isso, nós precisamos de poder, mas não é poder sobre os outros. Essa gente que está que nem louca aí fazendo merda pelo mundo, eles querem poder sobre os outros, eles querem poder sobre os empregados, eles querem poder sobre os indígenas, eles querem poder sobre o partido, eles querem poder econômico. Nós precisamos de poder sobre nós mesmos. Exatamente. É esse o poder que a neurolinguística ensina. Não é de manipular pessoas. Claro que você vai aprender técnicas que vão te favorecer na tarefa de ensinar outras pessoas, né? De gerar mudanças positivas em outras pessoas. Mas o básico, o essencial é mande na sua vida. Sabe? Seja o porteiro dos seus próprios pensamentos. Você que vai escolher quais são os seus pensamentos, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, quais são os seus desejos de futuro, seus programas, suas realizações. Isso é estar no controle. Exato. Os outros vão contribuir, né? E muito, amando a Exato. gente, elogiando, protegendo, amparando, mas é aí, no amparo, na proteção, que é o que nós podemos fazer pelos filhos, é o que os amigos podem fazer por nós, é que as pessoas que nos amam podem fazer por nós, é o que nós podemos fazer pelos outros. Mas se eu não for a dona de mim, tem exatamente. Que alguém possa eu vou colocar aqui para o pessoal que está perguntando sobre o curso novamente, tem o telefone ali, que daí a Nádia, acho que ela está no chat também, vocês podem entrar em contato e que ela passa todas as informações de valores, prazo, como é que é o curso e tudo mais. Porque o pessoal pergunta, né, Close, fica gravado, e como é que é. Daí tem detalhes que a Nádia explica. A Nádia sabe de tudo. Exato. Mas eu vou colocar de novo aqui o banner com o telefone e vocês entrem em contato. Queria também salientar mais um ponto sobre aquele fato que tu comentou das pessoas não concluir as tarefas. Uhum. Ele gera ainda uma coisa adicional. Eu estou falando porque aconteceu comigo, né? Ele te gera uma sensação prévia de perdedor, porque, entre aspas, você começa tal coisa e não termina hoje, começa e não termina amanhã, começa e não termina, porque depois a tua mente já sabe que você não vai terminar.
A sensação Então, de fracasso, né, Ailton? exato. É uma pessoa Exatamente. que constantemente, sabe, eu vou arrumar o armário e não termino de arrumar. Eu comecei um projeto e não termino o projeto. Eu entrei na faculdade e não terminei. Fui fazer doutorado, não terminei. Começa a dar uma... Comecei a trabalhar numa loja e parei. Comecei... Um tal de não completar vai formando o quê? A convicção, a crença de que eu sou um fracasso. Exatamente. E Exatamente. conviver com isso é chumbo grosso, né? E tu sabe que eu aprendi nas duras penas, né? Eu não tive a felicidade de ter uma CLO à disposição na época certa. Agora todos estão tendo, né? Uma coisa que muitas pessoas questionam é o seguinte: elas sempre falam numa questão monetária. Quanto custa? É muito caro, eu não tenho dinheiro, eu não isso, eu não aquilo e coisa e tal, né? Mas eu observo assim, às vezes a pessoa compra, sei lá roupas caras, perfumes caros, coloca piscina na casa, enfim, ela gasta muito da sua vida em função. Eu não posso fazer o curso porque estou reformando a minha cozinha. Exatamente. Estou trocando o fogão e a geladeira. Porque eu estou indo para a Disneylândia. Olha, minha santa. Tá? Um investimento em você... A pessoa compra carro, compra moto, compra bicicleta, reforma a casa, compra a casa. Desde quando isso é mais importante que você? Eu tenho um grande orgulho na minha vida. Meu orgulho eu só tenho um bem, que é a casa onde eu morava em Cuiabá, né, que é o meu patrimônio. O resto eu gastei fazendo cursos. O resto eu gastei indo para congressos. O resto eu gastei ajudando pessoas, dando oportunidades para as pessoas, sabe? Que coisa maravilhosa, tá? Então, quando a gente decide se tornar... A gente decide não ser acumulador, né? O ser ou ter é realmente uma escolha. Você tem que escolher se você quer ser ou se você quer ter. Você pode ser e ter? Pode. Mas você tem que dar uma ênfase para o ser. Porque o ter é a coisa mais fácil da gente dar, porque tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, a internet. Precisa ganhar dinheiro. Agora, enfiar a mãozinha no bolso e tirar dinheiro para você se tornar melhor, é pouca gente que faz. Por isso eu admiro muito quem faz. Não só porque gasta dinheiro comigo, né? Mas porque muda e aprende fazendo o sacrifício que faria para comprar um blazer. Sabe? Eu vejo gente que pagou R$2.000 num blazer achar o curso caro. Sabe? Paga 25 mil numa bolsa. Ou paga 100 mil num carro, 200 mil. Exatamente. Sabe, um equipamento da casa, um ar-condicionado. Agora, na hora de investir o mesmo valor que investiu no ar-condicionado, não mudar sua cabeça, e mudar suas crenças, e melhorar seu bem-estar, é caro. Exato. Eu lembro o seguinte, uma vez eu fui fazer um curso... mais de $1 milhão para aprender o que eu sei. Tu vê. Uma vez fui fazer um retiro, aliás, né? Num templo budista, eram 10 dias, era algo, vamos dizer, hoje, tipo uns R$2.000. Olha, eu tive que dar explicação para todo mundo. Assim? Né? Eu disse, sim, mas... fora. Exato. Tem pessoas, por exemplo, que pagam, sei lá, mensalidade para o time de futebol. 200, 300, 400, R$500 por mês para ser sócio do time de futebol. Está entendendo? É uma questão de prioridade. Lá e muda sua cabeça. Uma outra coisa que eu estava lendo outro dia de um biólogo, se não me engano o nome do livro parece de A Mente que Cura, algo assim. E aí ele fala, o ser humano é um complexo que está embaixo de 80, em média de 50 a 80 trilhões de células. E todas elas recebem impacto direto da energia que você está vibrando. Então... Moral da história, elas não estão embaixo do seu casaco, da sua joia, do seu isso, do seu aquilo. Elas estão embaixo da produção mental e
e você está perturbado, você está doente, você está com problema, com um casaco caríssimo e está adoecendo. Este é o fato. A nossa querida Janice aqui, que sempre participa, colocou uma questão ali, colocou: eu sou uma pessoa que começa tudo e não termina nada. Realmente me sinto uma fracassada. Janice, eu vou contar como eu passei por isso e a Clô complementa, evidentemente, pela parte dela. Vou colocar aqui. O que acontecia, Janice? Sabe como é que eu resolvi isso? Fazendo uma coisa simples, né? Fazendo uma coisa simples. Por exemplo, eu começava N tarefas e não concluía, né? Um curso, isso, aquilo, curso de idioma, ou faculdade, etc. Concursos, etc. e tal. Então, quando eu li essa parábola do Buda, ele dizia o seguinte: você precisa fazer o esforço ao contrário. Então, é o seguinte, como que eu fazia? Peguei uma coisa simples, uma tarefa qualquer. Amanhã vou fazer tal coisa, toda segunda-feira vou fazer tal coisa. E tentei ser fiel àquilo. Então, à medida que eu fui cumprindo uma tarefa, eu fui cumprindo uma segunda. Sim, claro. E fui cumprindo uma terceira, e fui cumprindo uma quarta. Essa foi a técnica que eu usei empiricamente. A terminar, né? Você foi seu mestre Agora, e se ensinou a terminar as coisas. Né? É bem isso. A gente precisa aceitar que tudo isto, viu, Janice? Você não nasceu assim. Você aprendeu a ser assim. E o que a gente aprendeu, a gente pode desaprender e aprender coisa melhor no lugar. Tudo isso é aprendizagem. Quando eu falo que as experiências do nosso passado, do nosso presente, e os pensamentos a respeito do futuro geram aprendizagem, é isso. Uma pessoa aprende que ninguém gosta de mim, outra pessoa aprende que homem não presta, outra pessoa aprende que a mulher tem que lavar, passar, cozinhar, que isso é trabalho de mulher. Cada um aprende coisas úteis e coisas inúteis, mas nós não nascemos assim. O que a gente não nasceu assim, a gente aprendeu. E o que a gente aprendeu, a gente pode mudar. Certo? Exatamente. Então, venha, né? Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Eu tenho uma frase que eu digo para os colegas, que é o seguinte, Clô, talvez ajude para complementar. Você não é nada disso. Você está isso. Tá. É momentâneo. Né? Porque já começa com o teu nome. Alguém já te deu um rótulo lá quando você nasceu. Né? E você assume que é aquilo. Né? Então, nós precisamos dissociar um pouco um conjunto de informações prévias que nos determinam. Você é isso, você é assim. As pessoas falam até em primeira pessoa assim: eu sou diabética, eu sou não sei o quê, eu tenho insônia. Eu sou burra. Isso. Eu sofro de insônia. Ai, meu Deus. Eu tenho dificuldade de aprender. Miserável. Imagina, ninguém tem dificuldade para aprender. Todo mundo aprende com muita facilidade. Veja esse bando de animais que recentemente se soltou nesse país. Com que facilidade eles aprenderam a violência, com que facilidade eles aprenderam, né? Alguns são novos na matéria. Então, a gente aprende, a gente precisa de mestres. Por isso que a religião fala em anjos, deuses, santos e demônios. Quem ensina porcaria são os demônios. Né? Nesses últimos anos, nós tivemos uma porção de gente ruim ensinando coisas ruins, ensinando desrespeito, ensinando desamor, ensinando falta de cooperação, de generosidade, ensinando o egoísmo. Aprenderam, né? Então, se começar a ensinar outra coisa, também vamos aprender. Eu me referia... eu não entendi. Armo o circo e não dou espetáculo. Entendi. Não chegar ao fim. É bem isso. Precisa mudar os programas. Os nossos pais nos ensinaram o melhor que eles podiam. A gente continuou aprendendo o melhor que a gente podia. Mas se a gente adquire maiores recursos, se a gente adquire maiores conhecimentos,
nós podemos aprender mais e melhor. Pegar o leme da própria vida. Essa é a tecla que eu bato, Nancy. Eu acho que o que falta para as pessoas é elas se responsabilizarem pela sua própria vida. Não é Essa é a palavra. insônia, eu me faço insone. Eu acabo com o meu sono. Como é que a gente faz para acabar com o sono? É só você pensar em coisas excitantes. Excitante não é só excitante sexualmente. É você pensar em coisas assustadoras, o medo é excitante, a raiva é excitante. Então, a pessoa, em vez de pensar em coisas relaxantes, ela pensa em coisas excitantes, ela perde o sono. Então, o que acontece? Eu me deprimo, eu me tiro o sono, eu me faço dormir, eu me afastei de fulana, de cicrano e de beltrano. Não, eles me deixaram, eles me abandonaram, eles não gostam de mim, eles não querem, sabe? Eu costumo dizer, eu acho que eu vou escrever mais um livro na vida, eu não sou muito de escrever, escrevi um só. Eu estou selecionando as coisas aí. Uma das coisas que eu quero escrever é que um dos maiores problemas da humanidade é a falta de responsabilidade pessoal. É o medo de se responsabilizar pela sua depressão. A depressão é sua. Você é responsável por ela e você pode, em vez de se deprimir, se excitar, se motivar, se determinar. Tá? O medo, a responsabilidade é o maior medo que existe no mundo. Espero que as pessoas que estão assistindo essa live sejam das mais corajosas, porque é a coragem que nós precisamos para assumir nossa própria vida. Eu me adoeço, eu me curo. Eu me adormeço e eu me acordo. Eu me enfeito e eu me enfeio. Eu me engordo e eu me emagreço. Sou eu, não é a comida, não é o outro, não é o médico, não é o psicólogo. Sou eu que escolho a minha vida. E a hora que você estiver assim, né, no leme da sua vida, dirigindo, porteiro dos seus próprios pensamentos, você vai estar livre e feliz. Isso eu posso garantir. Exatamente. Eu sempre prego essa palavra da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Eu digo que é uma etapa do crescimento do ser humano, em todos os níveis. Porque aí ele começa a se assenhorar da sua autoridade. Por exemplo, suponha que eu não goste da Janice no meu trabalho lá, não goste dela, ok? Depois eu já saí daquele emprego, ela também saiu. Se ela passa do outro lado da rua, eu já fico perturbado. Ou seja, ela exerce um poder sobre mim, veja, que eu permito. Ela não está nem presente, não mora nem na mesma cidade. Se eu lembro dela, eu já me altero. Mas ela nem sabe que eu existo mais. Ela tem o domínio sobre seus estados mentais. Você é um escravo dela. E a outra... Exatamente. E a outra coisa também importante é o seguinte, por exemplo, por que é que uma pessoa dá de presente para alguém uma flor e a mesma pessoa com um estado mental alterado dá uma paulada na cabeça da pessoa? É a mente dela, ela é a mesma pessoa. Então isso mostra o grau de importância que a mente tem, que a educação... Ela cria um momento bom, uma generosidade, e ela cria uma agressão, ela cria como exatamente a gente está vendo agora na política. O cérebro é o criador de tudo. Você vê, por exemplo, vamos pegar uma pessoa de 23 anos. Ela nasceu no ano 2000. Essa pessoa foi programada, ela passou 20 anos ouvindo, vamos dar um exemplo, que o PT e o Lula são ladrões. É ladrão. Né? Como é que ela vai votar? Ela não é livre. Ela teve uma programação maciça. Ela está hipnotizada. Eu vi outro dia, uma professora gravou, foi no segundo turno das eleições, uma professora gravou as crianças de 4 a 5 aninhos na escolinha. E um deles disse o seguinte, o Lula roubou o meu brinquedo. E professor, mas como? Quem disse isso para você? Foi o meu pai. Entende? Então, tem muita gente que votou programada,
Ela não sabe o que está fazendo realmente. Ela simplesmente é reflexo de um programa maciço, né? Que ela vem sofrendo. Um bombardeio em casa pela TV por tudo. Sempre, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil foi descoberto, a gente está sendo enfiada na nossa cabeça, né? Algumas coisas. Eu sou do tempo que estava falando aqui, que Paulo Coelho foi internado num hospício porque era rebelde. Sabe, um gênio, um homem criativo, um homem produtivo, um homem com ideias brilhantes. Tá? E nós somos frutos dessa Clô, falta de evolução que vai vir. Por mim, eu ficaria 14 horas aqui de live. Mas nós precisamos terminar. Eu te falei, mas eu tenho um problema. Eu sei que tu precisa terminar, e eu quero colocar aqui novamente, primeiro pedir que as pessoas se inscrevam, compartilhem, porque o nosso trabalho aqui, a Clô já falou, se ela fosse egoísta, digamos assim, ela teria acumulado tanto dinheiro que ela não estaria batendo papo aqui com nós. Nossa, estaria riquíssima, ganhei muito. Exatamente, dinheiro. Então a Clô é uma pessoa viajei que nós devemos... muito. Fiz muito curso, aprendi muito, gastei dinheiro ajudando pessoas, conhecendo lugares, comendo coisas boas, desfrutando de coisas boas e aprendendo. Belo uso de dinheiro. Então, a grande verdade é o seguinte, a minha sugestão, façam um esforço, valorizem-se, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que vai no carnaval, agora em fevereiro, e quando ela sai do carnaval, ela já começa a se preparar para o carnaval do ano que vem. E vai guardando Às dinheiro. Às vezes uma pessoa é doméstica, é pedreiro, é um motorista. O que eu quero dizer com isso? Isso está errado? Não. Ele valoriza isso. Para ele é importante. Ele gosta disso. Isso é a vida dele. Então, a minha sugestão é essa. Valorizem-se. Invistam em vocês próprios. Comprem livros. Né? E essas coisas a gente não aprende sozinho. Exato. A gente precisa das pessoas que se dedicam para descobrir esses caminhos, né, e nos ensinar. Não é uma coisa... sozinho vai aprender, vai, daqui uns 300, 400, 500 anos. Sei lá quantos. Então, estou colocando aí de novo, tá? O curso da Clô, está ali o telefone da Nádia, e eu quero que vocês façam isso. Clô, para encerrar, então, pode falar brevemente aí sobre o curso e tal, o que as pessoas podem esperar, mas uma coisa eu garanto, vai ser AC e DC, antes da Clô e depois da Clô. Vocês vão modificar a vida de vocês, certamente. Não vou dizer muito, só vou dizer, até hoje, eu não conheci ninguém que tenha se arrependido de fazer o curso, que tenha considerado que foi perda de tempo, de dinheiro. Por exemplo, a Libertar, o Milton, estão terminando a semana que vem o curso e estão começando o próximo, de novo. Não é cansativo, não é chato, é que nós precisamos conhecer gente boa, é entrar em tribos legais. E tribos de gente que está em busca de desenvolvimento é tribo de gente evoluída, né? Gente que está mais próxima da evolução final. Niceia, muito bom. Muito bom. Carlos, obrigado, Carlos, por você estar aqui. O Carlos fez curso. Janice, live maravilhosa, como sempre. Que bom, Janice. É isso aí, venham, que vocês vão gostar. Muito obrigado. O carinho da Clô, que gentilmente nós estávamos agendados para ontem. Ela disse, não se preocupa, agenda para amanhã e vamos lá. Eu até ia encerrar com a Clô falando um pouquinho da mudança dela para São Paulo, mas isso vamos deixar para um próximo round, porque isso é uma parte muito importante, e se interessa muito a gente. Tá bom, Clô? Muitíssimo obrigado. Carinho enorme mesmo. Eu que agradeço.
Um beijo grande para todos vocês, no coração. Obrigadão, obrigado a todos o pessoal que está participando carinhosamente. O Carlos é nosso... Amigo, o Carlos, nós não precisamos comprar o Carlos, já é nosso. Já é nosso, já é nosso. Eu fiz uma pesquisa com mais de 100 pessoas que fizeram o curso e 101 das pessoas só têm elogios. Então, vocês não vão se arrepender. Quem não tiver condições, me procura, porque eu também não tenho. Mas é o seguinte, vendam o carro, vendam a moto, não troquem de telefone celular, adiem a viagem para Orlando, que não está muito bom por lá, e façam o curso. Mudem a vida de vocês. Tá bom, pessoal? É isso aí. Grande abraço, beijão. A gente Beijos se vê por aí. Todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.